Valim. Estimado presidente, hoje eu passo meu grande expediente ao nobre colega Fantinel. Com a palavra da tribuna, vereador Sandro Fantinel. Senhor presidente, queridos colegas, cidadãos que nos acompanham, eu trago aqui hoje, então, várias pautas nesse dia. Peço desculpas já antecipadamente aos colegas que eu não terei como passar a partes porque é muita coisa. Inclusive vou ter que ocupar hoje o pequeno expediente também para poder terminar tudo que eu tenho que apresentar nessa casa nesse dia de hoje. Mas eu começo apresentando a prestação de contas da minha viagem a Brasília, né? Que foi uma viagem muito proveitosa, como graças a Deus todas as demais que eu fiz até hoje para Brasília. Nunca fiz uma viagem sem ter um retorno positivo, sem ter um retorno que valesse a pena a despesa, né, dos bens públicos. Então eu queria dizer que visitei vários gabinetes, né? Visitei, então, o Bibo Nunes, que todo mundo sabe que é um grande parceiro, sempre foi um grande amigo, além de deputado, e consegui mais uma vez, ou seja, pela segunda vez, né, para o meu querido povo do interior, da Festa do Agricultor de Caxias do Sul, que tem base em Fazenda Souza, né, mais R$200 mil, então, para que a festa possa acontecer de forma positiva, com bastante atrações, e que se torne, sim, então, uma festa marco para a nossa cidade, além da Festa da Uva. Agradeço ao deputado, um grande coração, e está aí mais uma conquista trazendo para a nossa comunidade. A segunda pauta também com o deputado Bibo Nunes, aonde que então foi assinada a confirmação dos R$700 mil para a construção da cobertura da quadra de esportes do Avelino Boff, Colégio de Segundo Grau em Fazenda Souza, que agora eu chamei para a luta, junto comigo, a minha querida amiga vereadora Marisol, que vai intermediar com o governo do estado as liberações, para a gente poder botar em prática essa obra e fazer acontecer. Então, essa conquista já está garantida para o Avelino Boff de Fazenda Souza, só depende do estado liberar. A pauta número 3, então, também a confirmação, então, agora fechada, antes ainda não estava certa, então, de R$1 milhão do deputado Marcon para a saúde, que vem esse ano, ou seja, daqui uns meses, né? R$1 milhão para a saúde, sendo que desses R$200 mil serão destinados para a reforma da UBS de Santa Lúcia. Não teve um investimento maior para Santa Lúcia, porque estamos acordando agora com a Secretaria da Saúde de fazer uma nova PPP para a construção, então, da nova UBS em Santa Lúcia. Então, não é necessário verba federal, sendo que será feita através de uma PPP, né, a construção da nova UBS. E esses R$200 mil, então, será para uma reforma dessa atual, até que a gente possa implantar a nova. A outra pauta também, então, ficou, ao invés de R$500 mil, vai ser R$800 mil que serão investidos em reformas na UBS de Fazenda Souza, onde serão instaladas a telemedicina, será instalada novos equipamentos, será aumentada a sala, aumentadas as cadeiras para espera, será fechado o toldo externo, colocado bancos para o pessoal não ficar na chuva, vai ter um telão digital para senhas e para o atendimento, e vai ser construída também, com esse dinheiro, a garagem da ambulância, para que logo, logo o nosso interior, então, esteja uma ambulância para poder atender o povo do interior. Então, eu queria dizer também que tive uma pauta com o senador Luiz Carlos Reis, que nos atendeu com muito carinho, com muita atenção. Cobrei dele a questão da tão falada aqui perimetral, né, que ligaria a RS 453, Rota do Sol, ao novo aeroporto. Ele disse que já está pronto o projeto, que está na mão do Estado, que ele está trabalhando junto. Cobrei do aeroporto,
porque eu disse, falam, fazem 500 mil reuniões, dizem isso, dizem aquilo, mas não se vê nada. E ele me disse que, segundo ele, ainda neste ano, será feita a licitação para o início das obras. Então, um passo positivo para o nosso interior, um passo que alegra a todos os moradores, inclusive da nossa cidade, um grande passo para a nossa cidade, para o nosso povo e para a nossa região. Que saia, então, esse aeroporto para que a gente possa ter um desenvolvimento ainda maior. Fiz uma visita também institucional ao general Mourão, no Senado, aonde que, como ele, como senador gaúcho, cobrei dele também iniciativas para a Serra Gaúcha. Ele se colocou à disposição, disse que sempre que precisarmos e que tivermos alguns projetos ou algumas pautas específicas. O senador disse que muita gente liga e manda mensagem, mas não especifica o tipo de ajuda. O setor que precisa ser investido, aonde que tem que ser feita a mudança. Então ele disse, eu estou à disposição, porém eu preciso que me tragam projetos específicos da ajuda que vocês pretendem ter por parte do meu gabinete. Então, fica então dito a todos os demais, né, que procurarem o senador, que sejam específicos, que ele está à disposição de colaborar. A pauta número 9, então, por mim, considerada uma das maiores ou das mais importantes, né, dessa viagem, que foi ter ido a Brasília, então, com a assessora Thalita da Comissão da Agricultura, que levou e preparou um trabalho fantástico sobre os projetos do granizo. E, vereador e presidente Lucas, eu, do PL, achei que não ia ser muito bem recebido, mas foi muito bem recebido no Ministério, com muita atenção, com muito carinho, com muito respeito por todas as equipes técnicas. E, senhoras e senhores, eu não vou dizer aquela palavrinha que todo mundo disse, senão todo mundo vai rir, né? Mas vocês acreditam que o Ministério Federal da Agricultura não tinha nem um projeto em andamento com o que diz respeito ao granizo? Não existe um projeto no Ministério da Agricultura andando ou parado, que seja, sobre a questão do granizo na Serra Gaúcha e também em outras partes do Brasil que também tem problema de granizo. Eles ficaram felizes, eu posso dizer, porque isso me alegra, eles ficaram muito felizes com os 2 projetos que a gente levou, que a Thalita preparou, muito bem preparado. Explicamos para eles, ela explicou para eles, eles gostaram demais dos projetos, tanto que eles gostaram, que eles deram o WhatsApp deles para nós, e pediram o nosso, trocamos e-mails, e agora nós vamos fazer um convite oficial, para que eles venham a Caxias do Sul, para conhecer de perto o problema das lavouras, o problema da chuva de pedra, né, o granizo, enfim. E a gente deixou tudo costurado, agora esperaremos os próximos momentos, né? Porque eles vão trabalhar lá com o ministro da Agricultura sobre essa questão. Perguntaram para nós os valores, quando a gente falou os valores, eles fizeram uma cara como se fosse um valor irrisório para resolver um problema tão grande, né? Eu dei um palpite para eles, que eles gostaram, e eu disse, olha, eu acho que seria interessante o governo federal colocar em Caxias do Sul, ou na Serra Gaúcha, onde achar melhor, instalar uma cooperativa federal, onde essa cooperativa associa todos esses agricultores que têm problema do granizo. O governo federal compra esses equipamentos, instala esses equipamentos, faz funcionar os equipamentos, administra os equipamentos, resolve o problema da chuva de pedra, e, em câmbio, tem todos esses agricultores como sócios colaborando com a cooperativa em todos os sentidos, não só na chuva de pedra. Eles acharam fantástico e disseram que vão estudar muito essa minha posição, essa minha ideia. E, enfim, eu me trouxe por satisfeito em cima dessa pauta, que foi muito importante. É a primeira vez na história de Caxias do Sul, né, que a Comissão da Agricultura é recebida no Ministério da Agricultura para discutir projetos tão importantes para a nossa região,
para toda a nossa serra, né? Que são os canhões sônicos e o iodeto de prata, né? Os 2 projetos. Então, a gente volta feliz com essa conquista. Em momento oportuno, peço uma declaração de líder, senhor presidente. Segue em declaração de líder do PL. Segue em declaração de líder do PL, vereador Fantinel. Mas eu queria aqui, senhoras e senhores, agora dizer a minha grande indignação com algumas coisas que acontecem aqui na nossa cidade e com as pessoas que nos acompanham o trabalho que a gente faz. Pessoal, eu tenho que dizer isso. Eu não posso me omitir. Faz parte do meu caráter. Eu estava lá no mesmo dia que o secretário Geraldo da Saúde estava correndo de gabinete em gabinete, com o chapéu na mão para pedir dinheiro para a saúde. Naquele dia fatídico, eu acompanhei ele, acompanhei o trabalho dele o dia todo, e digo aqui, sem medo de dizer, ele não parou para almoçar de meio-dia para não perder a fila nos gabinetes, para não perder emenda, para não perder dinheiro para trazer para a saúde, porque a saúde precisa de dinheiro, porque não adianta cobrar se não tem dinheiro. E aí, senhoras e senhores, às 9h da noite, o Mauro Pereira, que tem um encargo lá de ser o guia das pessoas que vão para lá, me ligou e me convidou, a mim, a assessora Thalita da Agricultura e o secretário Geraldo para a gente jantar junto. Nós ia comer um X, mas daí ele convidou para jantar junto. Fomos num barzinho, porque a foto mostra que é um barzinho, não é um restaurante, né? E aí lá, eu e o Mauro Pereira, porque os outros 2 queriam tomar água, a gente disse, Mauro, vamos tomar um vinho, compramos uma garrafa de R$38. R$38. O que aconteceu? Olha o Geraldo lá, olha o Fantinel lá, em Brasília, tomando vinho de luxo, enquanto as pessoas moram no SUS. Calhordas, hipócritas, imundos. Nem sabem o que é vinho de luxo. Eu sei o que é vinho de luxo. E com certeza vinho de luxo não custa R$38. Isso eu posso garantir para vocês. Então assim, tem erro. Tem que melhorar as coisas? Tem que melhorar. Está muito ruim. Agora, inventar esse tipo de coisa para atacar pessoas que estão lá trabalhando, para trazer dinheiro para cá, para melhorar as coisas, isso é o fim da picada. Isso eu não posso engolir. Atacaram a minha assessora da Agricultura, dizendo que ela foi para lá jantar fora com dinheiro público, sendo que ela pagou a passagem com o dinheiro dela. Ela pagou a despesa com o dinheiro dela e essa casa é prova. Essa casa é testemunha. Pergunto para essa casa aqui, se essa casa pagou alguma despesa dela. Ela não tinha nem obrigação de ir no Ministério da Agricultura comigo, porque ela pagou a passagem dela. Ela foi por amor à camisa. E atacaram até dizer chega, chamaram de nome, inventaram um monte de mentira, dizendo que estava lá gastando dinheiro público. Se enxergam antes de falar. Eu já disse nessa tribuna um monte de vezes, vão estudar, porque quando se é ignorante, é preciso estudar, para ser um pouquinho menos ignorante e entender as coisas. Então, eu queria deixar esse esclarecimento aqui. E agora, senhoras e senhores, eu parto para uma questão ainda pior. Espero conseguir terminar nos 6 minutos que faltam. Eu quero esclarecer um assunto que está travado e escrevi para não esquecer os detalhes. Que está travado na minha garganta. Semana passada, durante as manifestações dos servidores, fiquei chocado lendo os comentários nas redes sociais. Comentários ofensivos, raivosos, coisas absurdas. Atacavam os vereadores dizendo que vereador não serve para nada. Vereador não devia existir. Vereador é uma vergonha. Ainda mais ganhando R$20 mil. Eu tenho todos os prints. Senão eu não estaria aqui falando, tá? Vereador ganha R$20 mil, não sei aonde, né? Porque eu não ganho, né? Eles não se enxergam e depois, por isso, dizem que não tem dinheiro para o servidor, por causa que os vereadores gastam tudo, né? Aí diziam, coloquem para a rua todos os CC, pois não fazem nada, é só um cabide de emprego. Pois bem, se todos os servidores cumprissem com suas tarefas, não haveria necessidade de haver CCs.
Não haveria. Porque CC não trabalha. Eles diziam, né? CC não trabalha, tem que botar para a rua. Já o servidor que não trabalha tem estabilidade de emprego. Quando ele apronta uma coisa grave, precisa 1 ano para ser exonerado. Isso, sim, é uma vergonha. Hoje, mais ou menos, digo aqui sem medo, e talvez serei o primeiro na história a dizer isso, hoje, 50% dos servidores, nas mais distintas áreas, deveriam ganhar muito mais do que ganham. Deveriam ganhar muito mais do que ganham. E o restante deveria passar por uma prova de novo, porque eu não sei se passa. Eu não sei se passa, tá? Dizem que os assessores e CCs deveriam ser todos demitidos, porque não trabalham. Mas eu digo aqui aos nobres pares, colegas, está na hora de vocês, colegas, valorizarem mais os seus assessores e CCs. Pois sem eles, não iriam a lugar algum. Pois eles fazem o trabalho bruto, o trabalho pesado, o trabalho difícil. E não tem horário para trabalhar. E depois quem leva o mérito das conquistas é o vereador. Eu deixo aqui os meus aplausos a todos os CCs da Câmara e da Prefeitura. Vocês são o lubrificante da máquina pública, na maioria das vezes. Caso contrário, ela seria parada eminentemente. Parabéns mesmo, sem nenhum direito, vocês baixam a cabeça e vão à luta, sempre com medo de ir para a rua por qualquer bobagem. Quero parabenizar os servidores da Câmara, dos quais não temos nenhuma queixa. São educados, gentis, sempre prontos para nos ajudar em tudo e sempre com grande respeito aos vereadores. Parabéns aos servidores da Câmara, isso eu tenho que dar. E para concluir, eu quero dizer a você, cidadão caxense, você que trabalha nas fábricas, no comércio, na lavoura, e não depende do dinheiro público, ou seja, não mama na teta pública, que nem muitos dizem, né? Toda vez que você for mal atendido numa UBS, estando com um filho doente, lembre-se, não é um CC que atende você lá. Não é um vereador que atende você lá. É um servidor. Lembre-se disso. Lembre-se disso que é muito importante, tá? Não é um CC e não é um servidor. Quando você vai a um balcão da prefeitura buscando serviços ou informações e te deixarem lá esperando enquanto conversam, lembre-se, não é um CC, não é um vereador que está te atendendo. É um servidor. Quando você, empresário, for pedir uma licença para colocar em função a tua empresa, e essa licença demora 8 meses, não é um CC e nem um vereador e nem um secretário que está atendendo, é um servidor. Quando você pega o teu filho e cobra o que ele aprendeu na escola, e muitas vezes, estando na 3ª, 4ª série, ainda não sabe ler e escrever, lembre-se que não é um CC que dá aula para ele. E nem um vereador. Lembre-se disso. Então, dizer que o serviço público não funciona por culpa do CC, por culpa dos vereadores ou de alguns secretários, não é bem por aí. Eu acho que culpados existem em todos os setores e categorias. Por isso, não é atacando os outros que você se torna perfeito. A gente tem que se respeitar. Somos todos iguais, todos estamos lutando pela mesma causa. E é preciso respeito mútuo, né? Hoje, senhoras e senhores, agora vem a parte do pasme, né, Marisol? Hoje, senhoras e senhores, os funcionários públicos dizem, não todos, graças a Deus, dizem, porque a culpa de Caxias do Sul não ter dinheiro para dar aumento para nós, para fazer as coisas que a gente precisa, é culpa do CC e dos vereadores, bota tudo para a rua. Hoje nós temos 7.058 salários na ativa, dos 4 aos 20 pau. Temos 5.240 aposentados, nem vou falar em salário. O total, 12.302 servidores recebendo todo mês salários de 3 a 20 pau. Tem quem ganha mais de 20, mas eu estou fazendo uma média, né? Estou fazendo uma média. E a culpa de Caxias está sem dinheiro, sabe de quem que é? De 237 CC e 23 vereadores. 237 CCs e 23 vereadores. É deles a culpa que não tem dinheiro.
É deles a culpa que a máquina está travada. É deles. Então, gente, se vocês não querem ouvir o que vocês não gostam, não digam para os outros aquilo que eles não gostam de ouvir. Porque comigo quem planta batata, colhe batata, não colhe milho. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.